Era uma sexta-feira nublada. Eu e 3 amigos decidimos sair da cidade e acampar numa região isolada da Serra do Mar, num ponto que poucos conheciam. Um velho guia havia falado sobre uma trilha que levava até um rio limpo, escondido entre árvores fechadas. Perfeito para o que queríamos: silêncio, natureza e aventura. Chegamos por volta das 4 da tarde. O ar era denso, úmido. O som dos galhos se mexendo com o vento parecia mais alto do que deveria. A floresta estava viva, mas não de um jeito acolhedor. Era como se estivéssemos sendo observados desde o primeiro passo. Montamos o acampamento rápido, tentando nos manter animados. O sinal do celular já havia sumido meia hora antes, e a bússola no meu relógio digital começou a girar descontroladamente. Achamos que era defeito. Rimos. Mas algo naquela floresta não ria com a gente. Ao redor, as árvores pareciam mais antigas que o tempo. E foi perto de uma delas que encontramos as primeiras pegadas, pequenas, porém deformadas, e estavam viradas para trás. Alguém andando de costas? Brincou o Tiago, mas ninguém respondeu. O silêncio da floresta foi interrompido por um assobio distante, agudo, quase infantil. Pensamos que fosse um pássaro. A noite se aproximava rápido. O céu escureceu como se uma nuvem espessa cobrisse tudo de repente. Acendemos a fogueira e tentamos manter a conversa leve. Mas no fundo, cada um de nós já sabia. Aquela não seria uma noite comum. A fogueira crepitava, mas o calor não parecia vencer o frio que invadiu o ar. Não era só a temperatura, era algo mais profundo. Como se a floresta tivesse parado de respirar. Nenhum grilo, nenhum pássaro, apenas silêncio e o estalo da lenha queimando. Depois do jantar, tentamos relaxar com histórias, mas o clima pesava. A cada minuto, sentíamos como se algo se aproximasse, mas sem se mostrar. E então, ouvimos de novo um assobio, fraco, curto, quase uma brincadeira. É só o vento, disse o Daniel, olhando ao redor com um sorriso nervoso. Mas o vento não assobia em tom infantil. Fomos dormir por volta das 11, ou pelo menos tentamos. No meio da madrugada, acordei com um som arrastado, como passos lentos na terra. Olhei para o lado, todos pareciam dormir. O som parou, prendi a respiração. Silêncio total, e então risadas, rápidas, finas, como as de uma criança brincando atrás das árvores. Saí da barraca com a lanterna. Não vi nada até notar pegadas em volta do acampamento, pegadas pequenas e todas viradas para trás. Fui acordar o Lucas, mas ele já estava do lado de fora, encarando a escuridão. "Você viu?" ele perguntou. A voz dele tremia. Na manhã seguinte, encontramos símbolos esculpidos em 3 árvores ao nosso redor. Um tipo de espiral dentro de um círculo. Não reconhecemos aquilo. Decidimos que partiríamos depois do café. Mas antes disso, um homem apareceu. Era um senhor de pele escura, roupas gastas e olhos fixos. Apareceu do nada, vindo pela trilha, como se já soubesse onde estávamos. "Vocês não deviam estar aqui", disse, sem rodeios. Perguntamos o porquê. Ele apenas olhou para as árvores, depois para nossas mochilas. O espírito do mato já avisou. Agora, só resta torcer para ele deixar vocês irem embora. Antes que pudéssemos reagir, ele se virou e desapareceu entre as árvores. Aquilo calou todos nós. Começamos a desmontar o acampamento em silêncio. Mas o clima já tinha mudado. O Lucas começou a se comportar de forma estranha. Andava em círculos, falava baixo com ele mesmo, dizia que ouvia vozes. "Ele está aqui", sussurrou de repente, parando em frente à árvore com o símbolo esculpido. Na hora, ninguém entendeu. Só sabíamos que precisávamos sair dali. Mas o tempo fechou num piscar de olhos. A floresta escureceu. O vento parou de novo e o assobio voltou. Dessa vez, mais próximo. Cada um de nós sentiu. Não era o som que causava medo. Era o que vinha com ele. Um arrepio profundo. Um instinto primitivo de correr. Mas por algum motivo ficamos paralisados. Foi o Lucas quem quebrou o torpor.
Sem dizer nada, ele correu mata adentro, desesperado, como se algo o puxasse. Gritamos por ele, mas ele já havia sumido entre os galhos. Eu fui atrás, nem pensei, só corri. A mata parecia se fechar em volta de mim. O ar ficou pesado e cada passo parecia me afastar mais do mundo real. Tudo era sombra, tudo era som abafado. Até o meu próprio grito soava distante. Foi quando vi. No meio da escuridão, entre raízes retorcidas e árvores com cascas marcadas, havia uma figura parada. Pequena, mas não era uma criança. Seu corpo parecia feito de carvão em brasa. Os cabelos eram chamas vivas. E os olhos, 2 buracos incandescentes. Ele estava de costas, ou pelo menos parecia, porque os pés estavam virados. O Curupira. Ele me encarou sem virar o corpo. Os olhos acesos me atravessaram como fogo. E então ele assobiou. Alto. A floresta tremeu. As árvores se curvaram. Meus ouvidos estalaram. Caí de joelhos. Senti o cheiro de terra molhada e enxofre. Tentei gritar, mas não conseguia. Aquele ser se aproximou. O som dos passos ecoava errado, como se ele andasse ao contrário do tempo. Cada passo fazia a floresta piscar em vermelho. Vi o Lucas de relance, caído, inconsciente, ou, pior, meu corpo tremia. Mas num segundo, tudo parou. O Curupira se abaixou, encostou a mão no chão e sumiu numa labareda que não queimava, mas consumia o ar. Acordei só, deitado sobre folhas secas, o céu já claro. Não havia rastros, nem do Curupira, nem do Lucas. Voltei ao acampamento cambaleando. Daniel e Tiago me encontraram coberto de terra e arranhões, em estado de choque. Mal conseguia falar, só conseguia repetir. O Curupira levou ele, levou o Lucas. Passamos o resto do dia procurando. Gritamos, choramos, voltamos à trilha. Mas era como se o Lucas nunca tivesse existido. Nenhum vestígio, nem pegadas, nem roupas, nem qualquer sinal. A floresta havia engolido tudo. Fomos embora no fim da tarde, derrotados em silêncio absoluto. Quando chegamos à cidade, denunciamos o desaparecimento. A polícia fez buscas por dias. Nada. Nenhuma explicação. Os moradores da região não pareciam surpresos. Um deles, bem velho, apenas disse: "A mata só leva quem desrespeita." O menino foi escolhido. Foram essas palavras que nunca saíram da minha cabeça. Hoje já se passaram 3 anos. Nunca mais voltei àquele lugar. E até hoje, de vez em quando, ouço aquele assobio quando estou sozinho. À noite. Como se algo tivesse voltado comigo. Ou nunca tivesse ido embora. Algumas pessoas dizem que o Curupira é o protetor da floresta, um espírito guardião. Outras que ele é um juiz cruel que pune sem aviso, sem perdão. Mas eu vivi, eu vi. E posso garantir, não é uma história para assustar criança, é real, está lá. E se você pisar onde não deve, ele vai saber. Então, da próxima vez que entrar numa trilha, se ouvir um assobio vindo de trás de você, não olhe, não pare. E pelo amor de tudo, não fuja, porque fugir é pior. E foi assim que naquela madrugada gelada, a floresta pareceu engolir nossos passos e devolver apenas silêncio. Ninguém mais falou do que aconteceu naquela noite. Não porque esquecemos, mas porque cada um de nós, no fundo, sabia que aquilo nunca acabou. O som do assobio ainda ecoa às vezes, quando o vento sopra do lado certo, e se você escutar, corra. Mas e você? Acredita no Curupira? Ou acha que tudo não passa de uma lenda antiga para assustar curiosos? Deixe seu relato nos comentários. Você já ouviu um assobio inexplicável no meio do mato? E se quiser mais histórias como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha explorar comigo os mistérios que o mundo prefere esconder. Porque nem toda lenda nasce da mentira. Algumas são advertências. Nos vemos no próximo vídeo ou nos seus pesadelos.